hoje eu vou trabalhar, boa noite, Cleberson. Vou trabalhar com vocês, vou mostrar aquele finalzinho, tá? Só para dar uma reforçada, apesar de eu ter postado um vídeo para vocês, mas eu acho que é interessante eu comentar um pouquinho, aquele finalzinho lá, né, dos slides, e aí a gente começa a correção, tá? A correção propriamente dita, aí a gente começa a fazer. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo, mas caso não dê tempo, principalmente as duas últimas, né? Aí a primeira, a segunda é rapidinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a primeira, a segunda e pulo para a quarta e quinta, e deixo a terceira por último, porque se não der tempo, é uma questão mais tranquila, eu faço o vídeo e posto para vocês a correção, certo? Então, eu prefiro fazer a quarta e a quinta junto com vocês, porque aí vocês vão tirando as dúvidas que apareceram, né, durante a atividade. Certo? Não vale nada não, viu, Felipe? É mais para conhecimento. Agora, para vocês, eu não tem como estar cobrando de vocês valendo ponto ainda não, tá? Vamos lá. Então, ó, vou comentar com vocês algumas coisinhas que ficaram faltando comentar, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Lembrem que eu não estou acompanhando o chat, tá, gente? Quando eu estou fazendo a apresentação. Eu tenho que... Era para ter botado o telefone de novo. Era para ter botado o telefone, porque eu acompanho o chat de vocês. Mas vamos lá. Então, ó, aqui na parte dos identificadores, tudo ok. Eu falei todas as regras, belezinha para você. Agora, aqui no tipo, eu esqueci de comentar isso aqui. Tá? Essa minha imagem aqui, que não está aqui por acaso, tá? Que é justamente sobre o separador de milhagem, certo? Então, a gente tem o costume de colocar o nosso separador de milhagem e o ponto, né? Então, a cada 1000, a gente vai colocando aí o ponto. Só que no Portugal, não aceita esse separador de milhagem, tá? Então, o ponto, na realidade, ele é utilizado para separar a parte inteira da parte decimal. E aí, no lugar da vírgula, a gente usa o ponto, certo? Então, se vocês forem escrever 2000, por exemplo, vocês não colocam ponto. Só colocam o 2 e a sequência dos 3 zeros, tá? Então, nesse sentido. Então, a gente não usa o ponto aí como separador de milhagem, tá? Porque é uma notação inglesa, tá? Então, a gente termina utilizando o inglês, né? Como base, apesar de ser Portugal, né? Mas como as linguagens são nessa notação inglesa, eles mantiveram aí nesse sentido. Então, quando você usa um ponto, se você usasse o ponto aqui, ó, você ia dizer que você tem 3 casas decimais, tá? E não o número 2000, ok? Então, era isso que eu tinha esquecido de comentar com vocês, passou batido na correria, né? Que estava finalizando o nosso horário, e aí queria chegar lá no pseudocódigo, tá? Aí, tudo bem, tranquilinho? Falamos aí sobre a declaração de variáveis, falamos sobre as constantes, né? Informei para vocês que no Portugal a gente não tem um comando específico para constante. Em geral, as linguagens de programação, elas possuem, tá, um comando específico para determinar aqui uma variável constante, porque aí traz uma segurança maior, que ele não permite que a gente faça alteração depois nessa constante, tá? O comando de atribuição, que eu disse para vocês que a gente podia utilizar aí tanto 2 pontos igual, quanto o menor igual, ou sinal de menor e o tracinho, né? A setinha voltando, né? Então, essas duas notações aí são permitidas para informar que é um comando de atribuição, tá? Que eu estou atribuindo um conteúdo para uma variável, ok? E aí eu não comentei com vocês os operadores aritméticos. Então, deixei só o vídeo
Só que aí eu disse, não, eu vou voltar um pouquinho, conversar um pouquinho com eles, porque por mais que eles tenham assistido o vídeo, pode ter ficado alguma dúvida, né, já que não tinha ali a minha pessoa para poder ir sanando as dúvidas, tá? Então, eu vou falar assim, né, mais por cima, mais por alto mesmo, para vocês, se tiverem alguma dúvida, né, vocês podem reportar. Então, vamos lá. Então, os operadores aritméticos aí são os operadores que são usados para os cálculos de expressões numéricas, tá? Então, nós temos aqui o operador unário, tá? Eu esqueci de desligar, gente, meu celular, um momento, rapidinho. Prontinho, desculpa aí. Bom, então a gente tem aí os operadores unários, certo? Então, o operador unário é aquele operador do sinal, certo? Então, se o número é positivo, se o número é negativo, então esse é o operador unário, tá? Que pode ser o mais ou menos, certo? Eles são os operadores que têm uma maior precedência, ou seja, são os primeiros aí, né, que a gente tem aí numa expressão numérica. A gente vai trabalhar, né, com eles, certo? Temos aqui a operação de divisão inteira, tá? Então, percebam que não é a base, não é a base, a barra de divisão tradicional que você tem aí no seu teclado numérico, tá? Então, quem está com teclado aí que tem a parte numérica, então, aquela barra ali, tá? A barra de divisão é diferente dessa. Essa é a barra invertida, certo? Que está aí perto do shift. Então, essa barra aqui é a divisão inteira, ou seja, o meu quociente, né, o resultado da divisão vai ser o número inteiro. Então, por exemplo, aqui, ó, 5 dividido por 2, o resultado é 2,5, tá? Mas por ter usado um operador de divisão inteira, ele só vai pegar a parte inteira, certo? Desse quociente vai me apresentar como resultado o número 2, certo? Cris, mas não vejo serventia para isso aí, não. Viu? Vocês vão ver que vocês vão ter muita serventia para isso aí. Muita serventia. Você precisa fazer divisões sucessivas, isso aí é fantástico para vocês, tá? Então, tem a precedência igual à da divisão tradicional. E aí, nós temos os operadores aritméticos tradicionais, tá? Então, a soma, a subtração, multiplicação e a barra de divisão. Então, para quem já tem, né, já trabalha com computador já há algum tempo, já está familiarizado com esses operadores aí, que são justamente os operadores que a gente utiliza aí na nossa calculadora, por exemplo. Até no telefone, né, no Smart, se vocês precisaram usar a calculadora de vocês, vocês vão ver que, basicamente, vocês estão aqui justamente trabalhando com esses 4 operadores aqui. Então, são os operadores tradicionais de soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? A precedência é a mesma matemática, tá? Então, ou seja, primeiro a gente vai resolver multiplicações e divisões e depois soma e subtração. Então, o computador vai seguir essa ordem. Se eu preciso que ele fure essa ordem, tá? Eu preciso colocar os parênteses, tá? Então, se eu quero que eles façam uma soma antes de fazer uma divisão, eu preciso colocar isso aí entre parênteses, tá? Isso aí é a questão da precedência. E temos aí algo que é novo para a grande maioria, tá? Que é o operador de módulo, ou também conhecido como resto da divisão, tá? Então, a gente pode usar a palavra mod, tá? De módulo, ou símbolo de porcentagem. Okay? Como é que eu vou utilizar isso aí? Tá? Então, ó, o mod, ele vai ficar entre o número aí, tá? O número que eu quero fazer a divisão, tá? E o divisor, tá? O dividendo e o divisor, né? Dividendo, divisor, quociente e resta, é isso mesmo. Então, o dividendo e o divisor. Então, o número que eu quero fazer a divisão e por quem eu estou fazendo essa divisão, tá? Então, 8 mod 3 igual a 2, tá? Lembrando que ele é um resto de uma divisão inteira, certo? Então, por exemplo, 5 aqui por 2, né? Não vai ter aquele meio, então é porque vai sobrar um resto, tá? Vai sobrar 1 de resto aqui. Se eu aplicasse esse mod nessa conta aqui, 5 mod 2,
ele ia trazer como resultado 1, que é o resto da divisão de 5 por 2, tá? Uma divisão inteira. Mesma precedência também da divisão, tá? Então, divisão inteira, mod e divisão, né, e multiplicação, todos têm a mesma precedência, tá? Todos estão no mesmo nível. E aí a gente tem o operador de potência, tá? Potenciação. Então, se eu quero elevar um número a um determinado expoente, eu posso usar essa sintaxe aqui, tá? Então, 5 elevado a 2. Tá? Então, 5 ao quadrado vai retornar como resultado 25, certo? Nesse caso aqui, ele vai resolver antes desses operadores aritméticos. Tá? Então, o operador de potência ele é resolvido antes dos aritméticos. Tá? Bom, temos aí também os operadores relacionais. Agora, a gente não vai utilizar tanto os operadores relacionais. Então, quando a gente for trabalhar com os condicionais, as estruturas condicionais, aí sim a gente começa a trabalhar com os relacionais, porque a gente vai estar sempre fazendo uma relação de comparação entre variáveis, números, né, e conteúdos aí, e a partir desses resultados é que a gente vai executar determinado comando ou não, tá? Que são as nossas condições. Então, inicialmente, eu coloquei lá para que vocês já vão ter uma base, né, desses operadores, certo? Então, os operadores são igual, menor, maior. Então, esses aqui estão todos que vocês já conhecem, seguem a mesma sintaxe, tá? O sinal de igual, o sinal de menor, o sinal de maior. Por isso, gente, que quando a gente usa atribuição, a gente não usa só o sinal de igual, tá? Porque ele já é utilizado aqui como operador relacional. Por isso que lá a gente tem que utilizar os dois pontos igual. Bom, e aí a gente entra com o menor igual, maior ou igual, e o diferente. Então, o diferente é você usar o sinal de menor seguido do sinal de maior, tá? Então, diferente. Então, se eu quero avaliar se um número é diferente de outro, tá? Eu vou utilizar aqui esse operador, tá? O resultado sempre vai ser um valor lógico. Então, sempre, 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 o resultado vai ser uma avaliação que vai me dizer se aquela relação de comparação é verdadeiro ou é falso. Se realmente um número de um lado é menor do que o número do outro lado, né? Se realmente aqueles números são iguais ou não, tá? Então, sempre será um valor lógico. Então, se eu precisar armazenar essa informação, a variável que vai armazenar essa informação tem que ser uma variável lógica. E nós temos os operadores lógicos, propriamente ditos, tá? Que aí a gente vai estar trabalhando, né, para concatenar, né, associar aí as nossas expressões relacionais. Então, se eu tenho duas condições, então, se eu só quero pegar um determinado número, se ele for um número par e ele for maior do que 10, tá? Então, esse I aí é quem vai fazer essa união entre essas duas relações que eu tenho, tá? Uma relação de avaliando se um número é par e avaliando aí se ele é maior do que 10, tá? Então, tem que ter algo que conecte essas duas relações, e aí entram os operadores lógicos nesse caso aí. Então, nós temos aí o operador de negação, que é a palavra não, tá? Sem acento, tá? Então, nada de acento na codificação. É o que tem a maior precedência entre os operadores lógicos, ou seja, ele é o primeiro a ser resolvido, certo? Bom, e aí nós temos o ou, o i, tá? Então, o ou, ele vai trazer um resultado verdadeiro quando um dos seus operandos lógicos for verdadeiro, tá? Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho, como vocês ainda estão começando a parte de lógica, né? Vocês já estão com professores de lógica? Então, eu tenho aqui, ó, A, B, e aí eu vou ter uma relação lógica aqui, ó, A e B. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Posso ter aqui o valor verdadeiro, 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 falso. Tá? Vou colocar todas as combinações possíveis, quando eu tenho duas variáveis. E aqui eu tenho falso
verdadeiro, e falso, falso. Tá, deixa assim. Tá mais ou menos, mas tá bom, viu? Quando eu tenho uma relação do ilógico, o que acontece? Meu resultado dessa relação aqui, ele só vai ser verdade quando eu tiver verdade dos dois lados da duas relação, tá? Então, ele é verdadeiro se um e o outro também for verdadeiro. Então, como esses dois são verdadeiros, o resultado dessa relação vai ser verdadeiro. Nesse daqui, ó, como tem um lado que é falso, 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 tá? Então, da mesma forma que a gente lê, é que a gente tem essa solução. Então, ele é verdadeiro quando A e B forem verdadeiros, tá? Então, esse seria aí o nosso operador lógico I. Ou seja, aquela minha relação que eu falei, por exemplo, de um número ser par e ele ser maior do que 10. Então, eu poderia dizer que A aqui seria a questão do ser par e o B seria a questão do ser maior do que 10. Então, se ele é par e ele é maior do que 10, aí vai dar verdade. Caso contrário, ele vai dar falso, tá? E a outra relação que nós temos, vai ser o A ou B, tá? Então, essas são as duas relações mais utilizadas, tá? Os conectivos mais utilizados aí para avaliar essas relações. O que acontece no OU? Então, o OU ele vai ser verdade quando um ou outra relação for verdade, tá? Então, aqui, ó, como os dois são verdade, beleza. Então, ele também vai ser verdade, porque um ou outro é verdade. O de cá, eu tenho A verdadeiro e B falso. Então, o A chega a ser verdadeiro. Então, essa relação aqui também vai dar como verdadeiro. Na terceira aí, o B é verdadeiro, tá? Então, A é falso e o B é verdadeiro. Então, o resultado vai ser verdadeiro. Esse daqui, ó, nenhum dos dois tem verdadeiro. Então, ambos são falsos. Então, isso quando acontece, isso quer dizer que esse resultado aqui vai ser falso, tá? Então, essa é a ideia que vocês vão ter, tá? Então, quando a relação é verdade e a outra também é verdade, o resultado é verdadeiro. O que vier de combinação diferente de verdadeiro e verdadeiro vai ser falso. Quando eu tenho o conectivo ou, se um é verdade, ele já dá como verdadeiro. Então, se um ou o outro for verdade, o resultado é verdadeiro, tá? Caso contrário, vai ser o resultado falso. E aqui, só para não... Tá bonito! Ai, o meu não há. O não, o que acontece com o não? Ele nega o que existe. Então, o que é verdade se torna falso e o que é falso se torna verdade, tá? Então, um não há aqui, ele vai ter como resultado falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Pronto, meus garranchinhos. Certo? O outro conectivo que tem aí, que eu coloquei para vocês, é o conectivo show, tá? Que é o ou exclusivo, tá? Ele é verdadeiro se os dois operandos forem diferentes, ou seja, um dos dois tem que ser verdadeiro, tá? Se os dois forem verdadeiros, ele vai dar falso. Então, ele só vai ser verdade quando um dos dois for verdade, tá? Se os dois forem verdades, ele dá falso. Se os dois forem falsos, ele vai dar falso também. Esse é o show. Ele é muito pouco utilizado, por isso que eu nem faço a tabela, geralmente, porque ele é realmente muito, muito pouco utilizado. Seria algo muito mais específico para a gente poder encaixar ele, tá? Então, esses aí são os operadores lógicos, né? Esses conectivos que vão ajudar a estabelecer aí uma associação entre duas relações de comparação, tá? Esses resultados aí. Vamos utilizar isso agora, Cris? Não, não assim, né? Próxima semana a gente já está utilizando, tá? Porque a gente vai começar os condicionais logo, logo, né? Daqui no máximo 2 semanas, a gente já está nos operadores, nas estruturas condicionais.
Então, os operadores lógicos e os relacionais já vão começar a ser utilizados, tá? Por isso que eu coloquei na atividade a terceira questão, para vocês fazerem essas avaliações. Mas, como vocês não têm o conhecimento ainda de lógica, né? A grande maioria não tem esse conhecimento de lógica, então é até interessante que eu deixe, né, para fazer a correção dessa terceira questão por último, né? Ou até deixar para a próxima semana a gente fazer essa correção da terceira questão. Talvez seja até mais interessante, mais próximo da gente trabalhar com as estruturas condicionais, tá? Bom, aqui é uma tabelinha só para mostrar para vocês a precedência de operadores, tá? Então, basicamente, se eu colocar algo entre parênteses, tá? Eu estou dando uma importância maior, uma precedência maior para esse trecho que está em parênteses, tá? Então, esse trecho aí deve ser avaliado primeiro. Depois a gente entra com a potência, tá? Então, no Portugal, a gente usa aqui o sinal, o acento circunflexo, tá? Depois vem multiplicação e divisão, e aí eu não coloquei aqui, né, não tem nessa tabela, mas a divisão inteira também, e o mod também entra aqui, ó, nesse mesmo nível da multiplicação e da divisão, certo? Logo em seguida, soma e subtração, são os próximos que a gente vai resolver. Depois, o operador de atribuição. Então, depois que eu resolvo toda a parte aritmética, né? Aí a gente pode fazer uma atribuição, certo? Bom, temos aí depois os relacionais e aí os operadores lógicos, tá? Vocês em algumas literaturas vocês vão encontrar nesse formato aqui, tá? Com esse pontinho, principalmente os livros de lógica. Vocês vão encontrar muito nesse formato, tá? Mas lá no Portugal a gente não usa os pontinhos nem a situação, tá? Por isso que eu já deixei do outro jeito. As imagens dos operadores, eles são do manual do visual mesmo, tá? Do visual. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem recorrer lá ao manual do visual, que dá para vocês terem uma ideia legal de como é que ele funciona, tá? O comando de entrada, o comando de saída, então, como é que eu consigo mostrar para o usuário o conteúdo de uma variável, como é que eu consigo me comunicar com o usuário, imprimir alguma coisa na minha tela, tá? É usando esse comando. Escrevem, tá? Então, aqui na linha 8, quando eu digo aqui, escreva nome, o que é que ele faz? Vamos lá para as nossas caixinhas, né? Acho que eu deixei por aqui. Ó, ainda tá com papelzinho, coisa boa. Então, quando eu coloco aí, ó, escreva nome, o que é que ele faz? Ele vai começar a executar, ele vai ver que é um comando escreva, que ele vai ter que escrever na tela, e aí, entre o parênteses, está o nome da minha variável. Então, o que é que ele vai fazer? Vai lá na minha estante, buscar, ó, minha variável nome, tá? Busca minha variável nome, pega o conteúdo que tem lá dentro e faz a impressão, nesse caso aqui, a letra A, tá? Do conteúdo. No caso desse código aí, é o meu nome, tá? Então, o nome Cristiane que está armazenado. Que foi o que eu fiz aqui na linha 7, eu atribuí. Então, eu disse que nome recebe a palavra Cristiane, tá? Então, antes eu defini ela, declarei ela que nome é um caractere, do tipo caractere, tá? Então, muito importante isso aí para vocês, tá? Então, o comando escreva aí. Rodando esse programa, a gente tem essa saída de tela aí, tá? Então, ele vai imprimir o nome Cristiane. Temos aqui a diferença entre o escreva e o escreva L, tá? Muita gente chama de escreval. Escreva ou escreva L. Na realidade, o que acontece? Qual a diferença entre eles? O escreva L, ele dá uma quebra de linha. Então, quando ele termina de fazer a impressão, o cursor desce para a próxima linha, tá? Então, pela saída aqui, vocês conseguem perceber, ó, que quando eu uso só o escreva aqui, ó, escreva nome, escreva N, sai tudo na mesma linha. Quando eu utilizo o escreva L aqui no nome, ó, depois que ele pega o conteúdo de nome e mostra, o que é que ele faz? Ele dá uma quebra de linha, ele desce para a próxima linha, tá? Então,
a próxima impressão já sai na linha de baixo. Tá? Então, essa é a diferença. Em geral, a gente vai usar muito a segunda opção aqui, escreva L, porque fica mais legível, tá? Então, fica mais legível, então o pessoal geralmente usa o escreva L. E se eu usar só o escreva, tá errado? Não, tá errado não, tá, gente? Tá fazendo impressão de tela também. Então, a gente usa muito para se comunicar com o usuário. Então, por exemplo, se eu quero que o usuário digite um número, o usuário precisa saber que ele tem que digitar um número. Então, eu vou lá e digo, ó, escreva, abro o parêntese aí, abro uma aspa e coloco, digite um número, fecho a aspa e fecho o parêntese. Por que eu tenho que fechar, tem que colocar entre aspas, tá? Porque tudo que é texto, a gente coloca entre aspas, tá? Então, ó, tudo que é texto, a gente está colocando entre aspas. Até dentro aqui do comando, né, que é o que a gente quer que saia na tela, a gente também precisa fazer isso. Deixa eu ver aqui se eu botei alguma coisa aqui, não. Deixa eu só mostrar aqui direto no visual para vocês. Então, por exemplo, você coloca aqui N, é um inteiro, tá? N é um número inteiro. E aqui eu digo que N recebe o número 10. E aí eu venho aqui e digo assim, ó, escreva para mim digite um, não, valor da variável N. Então, o que acontece? Quando eu coloco dessa forma aqui, vou colocar escrever. Quando eu coloco dessa forma aqui, ó, eu estou dizendo que eu quero que ele faça uma impressão de um texto, certo? Bom, mas como é que ele vai me mostrar também esse conteúdo de N? Eu vou separar o vírgula e vou colocar aqui a variável que eu quero que ele faça essa impressão. Então, eu digo, ó, eu quero que você faça uma impressão de um texto, que é isso aqui que está aqui, valor da variável N, 2 pontos, espaço. E logo em seguida, eu quero que você pegue o conteúdo da minha variável N, tá? Então, como não tem a aspa, ele sabe que é uma variável, tá? Se eu colocar uma aspas, vai virar a letra N, tá? Então, vou mostrar para vocês com os dois, só para vocês verem. Então, olha lá, o valor da variável N, 10, certo? Beleza. Se eu pego aqui e coloco aspas também e executo, olha lá, o valor da variável N, N, tá? Por quê? Porque ele considera tudo que está entre aspas aqui conteúdo de texto, tá? Então, saída de tela de texto. Então, se eu quero mostrar o resultado de uma variável, o conteúdo que tem numa variável, vai ser dessa forma que vai acontecer, tá? Cris, e se depois da variável eu quiser imprimir mais alguma coisa? Bota a vírgula e bota o que você quer imprimir, tá? Então, ó, vou colocar aqui só teste, por exemplo, tá? Então, executando aqui, ó, o valor da variável N, 10 e teste, tá? Então, percebam que sai tudo juntinho, tá, gente? Sai tudo juntinho. Aqui ele deu um espaço, porque eu dei um espaço aqui antes, certo? Então, por isso que tem esse espaço entre o N e o 10. Percebam que entre o conteúdo da variável N e o texto, teste, não tem espaço nenhum, sendo tudo grudado. Por quê? Porque eu não dei espaçamento aqui, tá? Então, a vírgula, ele não dá espaço entre as estruturas aí que estão separadas, tá? Então, aqui, ó, como eu dei o espaço agora, ó, então sai o número 10 e sai a palavra teste. Então, é bem simplesinho, tranquilíssimo de vocês trabalharem, tá? Então, esse foi o comando escreva, certo? Bom, só que quando eu converso com o usuário, por exemplo, eu peço para ele digitar alguma informação, de alguma forma eu tenho que trazer essa informação para dentro da minha memória, né? Então, como é que eu faço isso? Então, a gente tem o comando de entrada, tá? Que é quem vai fazer essa leitura do teclado, que é o comando leia. Então, quando eu digo assim para o computador, ó, leia, ele vai lá no teclado e ele fica aguardando que o usuário digite alguma coisa. Então, o que o usuário digitar, assim que o usuário digita o Enter, ele entende que finalizou aquela entrada e ele pega aquele conteúdo e lança na variável que está lá no leia, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, nome, que é do tipo caractere,
N, que é do tipo inteiro. Iniciei e pedi para digitar um nome. Tá? Então, aparece na tela, digite um nome, e logo em seguida eu peço para o computador fazer uma leitura de teclado. Então, ele vai ficar aguardando que o usuário digite alguma coisa e aperte o Enter. Tá? Então, leia nome. Então, o que ele digitar vai ser armazenado como conteúdo dessa variável que está aqui dentro. Tá? Então, a minha variável nome aí é que vai receber essa informação, tá? Do que foi digitado. E logo em seguida aqui um escreva nome, certo? Então, nesse caso aqui, ó, digite um nome, pedi para digitar um nome, foi digitado Cris, tá? Então, aqui foi entrada, não é saída, isso aqui, esse Cris aqui foi do teclado, Cris. Clicou no Enter, ele vai lá e vai para a próxima linha de comando, que é o escreva nome. Então, ele vai lá e escreve o que foi digitado. Então, o que foi digitado, Cris. Tá? Então, na próxima linha de comando, ele mostra aí para a gente o que é que foi digitado. Tá? Eu coloquei aqui esse exercício, eu não sei se no slide que eu passei para vocês, se já tinha esse exercício aqui. Tá? Bom, então, eu vou mostrar isso daqui para vocês, só para vocês já terem uma ideia inicial, e aí a gente começa a correção. Então, ó, tudo que eu quero que ele desconsidere, né, eu posso colocar aqui com //, que é o nosso comentário. Então, muitas questões vocês vão ver que eu faço isso aí. Eu trago o enunciado da questão aqui para cima, tá? Então, vou colocar aqui o nome do meu algoritmo, tá? E aqui, ó, minha seção de variáveis, tá? Vou tirar esses aqui que eu coloquei, tá? Para que a gente possa começar do zero. Então, ó, em época de pouco dinheiro, os comerciantes estão procurando aumentar suas vendas oferecendo desconto. Faça um algoritmo que possa receber um valor de um produto e que escreva o novo valor, tendo em vista que o desconto foi de 9%, tá? Então, eu tenho aqui, ó, quando a gente tem um enunciado, a gente tem que lembra daqueles passos que eu falei. Primeiro, a gente tem que compreender o nosso enunciado, tá? Então, ele diz que ele quer receber o valor do produto, eu tenho que calcular o desconto e mostrar esse desconto, beleza? E aí, o segundo passo, eu tenho que identificar minhas entradas. O que é que eu preciso de informação para poder fazer esse processamento, tá? Então, eu preciso do valor de um produto, tá? Então, eu vou criar aqui uma variável, vou colocar V, underline, produto. Tá? Então, o valor do produto é um número real, tá? Então, é moeda, então toda moeda aí a gente trabalha com o valor real, certo? Então, é do tipo real, certo? Preciso de mais alguma coisa para fazer o cálculo, para iniciar o meu cálculo? Não, eu já sei que o desconto é de 9%, né? É um desconto fixo aí, então eu não preciso de uma variável para armazenar esse desconto, porque ele é fixo. Mas se fosse uma opção em que o caixa definisse o valor do desconto, aí eu ia ter que ter uma variável para poder armazenar essa informação, porque é um valor que não ia ser fixo, tá? Ia ser variável, então cabe ao conceito, né, de variável. Bom, então, só isso aí de entrada. Vou fazer o meu processamento, e esse processamento, no final, eu tenho que mostrar o quê? O novo valor, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, valor também é do tipo real, porque também vai ser valor de moeda. O que acontece? Cris, quer dizer que cada variável tem que colocar em uma linha? Não. Variáveis que são do mesmo tipo, vocês podem colocar numa mesma linha e separar por vírgula, tá? Então, eu posso usar nesse formato aqui. Como o valor do produto e o valor final são do tipo real, são do mesmo tipo, eu posso colocar em sequência e separar por vírgula, tá? Bom, já tenho minha entrada, já sei, né, onde é que eu vou armazenar essa minha saída. Então, eu vou partir para o meu processamento. Então, o que é que eu preciso? A primeira coisa que eu preciso é saber o valor do produto.
Quem sabe o valor do produto é o usuário do sistema, tá? Então, eu vou me comunicar com ele e vou dizer assim, olha, digite o valor do produto, tá? E aí eu vou dar já uma incrementadinha, já vou botar o R cifrão para ficar bonitinho, certo? E aí, isso aí é o que vai aparecer na tela. Digite o valor do produto, tá? Bom, se eu pedir que ele digite alguma coisa, eu tenho que fazer a leitura do que ele está colocando. Então, eu vou lá para o Leia e eu preciso dizer para ele onde é que eu vou armazenar essa informação. Onde é, qual partezinha lá da memória, né, que eu vou estar colocando esse conteúdo. No meu caso, a minha variável V produto, né? Então, V, underline, produto. Então, o valor do produto aí, né, vai ser armazenado nessa variável. Então, à medida que o usuário digitou e clicou no Enter, esse conteúdo vai lá para o nosso V produto, tá? Beleza? E aí, o que acontece? Depois que eu fizer essa leitura, eu venho aqui e posso fazer esse meu processamento, tá? Então, o processamento nada mais é do cálculo necessário. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o cálculo do novo valor. Então, quem é que vai receber essa informação? Então, temos aí, ó, valor vai receber o quê? Qual é o processamento que eu preciso fazer? Então, eu preciso dar um desconto. Tá? Então, existem várias formas de eu calcular um desconto. A primeira delas, eu posso dizer que o valor do produto menos esse desconto, tá? Qual é o valor do desconto? 9% do valor do produto. Então, é o valor do produto multiplicado por 9%. Então, eu posso colocar 9 dividido por 100, ou eu posso colocar 0,09, tá? Então, 9 sobre 100 é 0,09. Então, eu posso já usar direto dessa forma, tá? Então, eu tenho aí o valor do meu produto, aqui, menos, tá? Então, porque é um desconto, e o valor do desconto, 9%, certo? Então, essa é uma das formas de fazer. Outra forma que eu posso fazer aqui, se o valor do produto é 100% do valor, e eu estou tirando 9, 100 menos 9, 91%, tá? Então, V, underline produto, multiplicado por 0,91, tá? Então, também é um cálculo que a gente pode fazer. Cris, para mim está muito complicado desse jeito, eu preferia quebrar mais isso daí. Então, você falou de dividir para conquistar desde o início das nossas aulas. Tem como a gente quebrar um pouquinho mais isso aí? Tem sim. Eu poderia criar uma outra variável, tá? Uma variável chamada desconto, por exemplo. Tá? E desconto ser do tipo real. Então, ao invés de eu fazer dessa forma aqui, eu podia calcular primeiro o desconto. Então, o desconto recebe 9% do valor do produto. E depois dizer que o valor vai ser o valor do produto menos o desconto. Tá? Então, é mais próximo do que a gente costuma trabalhar, né? Então, calcula o desconto e depois subtrai esse desconto, tá? Cris, posso fazer dessa forma também? Também pode fazer dessa forma, tá? Então, aqui, gente, a gente tem 3 formas de resolver a mesma questão, tá? Então, reforçando aquela questão que eu coloquei para vocês, que quando a gente trabalha com algoritmo, existem várias formas de resolver um mesmo problema, tá? Claro que as resoluções da 14 e da 15, elas utilizam melhor os nossos recursos, tá? Porque aqui, ó, eu tenho um espaço de memória a mais sendo ocupado, tá? Para armazenar o meu desconto, tá? Mas no momento, na nossa disciplina, isso não é problema, tá? Então, quando vocês chegarem lá, mais próximo do final do curso, vocês vão ter uma disciplina de análise de algoritmo, que aí vocês vão trabalhar melhor a questão de eficiência dos algoritmos de vocês, certo? Então, todos esses aí
são formas de resolver. Eu vou deixar o do meio, porque aí a gente consegue deixar separadinho a primeira forma, a segunda forma e a terceira forma de resolver, tá? Bom, depois que eu faço esse cálculo, eu preciso mostrar para o meu usuário essa resposta, tá? Quanto é esse valor com desconto. Então, eu vou colocar aqui, me escreva. E vou dizer assim, ó. Valor do produto com desconto. E vou dizer para ele buscar lá a informação que ficou armazenada na minha variável valor, tá? Então, basicamente, dessa forma aí. Tá? Vou rodar, aí ele, ó, vem aqui melhor. Deixa eu fazer aqui. Aperta aqui o ESC. Isso aí. Eu vou fazer passo a passo para vocês terem uma ideia aqui de como é que acontece, tá? Então, ó, ele vem aqui no algoritmo, viu que ele pulou daqui da primeira linha direto para a sexta linha? Por quê? Porque isso aqui é tudo comentário. Então, ele descarta, tá? Aí ele encontrou a palavra vai, ele já sabe que vai vir uma declaração de variáveis. A sétima linha é comentário, então pulou também, ó. Aí ele vai executar a linha 8. Quando ele executa a linha 8, ele está criando essas variáveis. Quando ele cria essas variáveis, essa área aqui, ó, de variáveis da memória, elas vão aparecer aqui, tá? Vai aparecer o nome delas, vai aparecer o tipo delas, e aí aparece a primeira letra do tipo, né? No caso aqui, real, vai aparecer o R, tá? E o valor inicial, que é 0, tá? Então, no Portugal, no Visual, quando você declara uma variável, ele recebe um valor padrão, tá? Que no caso aqui, numéricos vai ser 0 e caracteres vai ser nulo, tá? Lógico, eu não lembro qual é o valor padrão. Depois a gente dá uma olhadinha, a gente faz o teste. Tá? Então, ó, vai aparecer as duas variáveis, tá vendo? Então, quando eu saio da linha 8 é porque eu terminei de executar. Então, o escopo global, ou seja, todo o programa consegue ver essas variáveis, o nome delas, o tipo real, que eu falei com vocês, e aqui, ó, o valor zerado, por enquanto, tá? Aqui ela vai criar mais uma variável, a variável desconto. Então, olha lá, desconto, real também, valor 0, certo? 11 é comentário, vai pular, vai vir aqui para o meu escreva, tá? Então, passando aqui do escreva, ele já vai mostrar na minha tela esse comando. Então, lá, digite o valor do produto, tá? E aí, o meu leia. Ele ainda não está me pedindo, tá, gente? Porque ele não executou ainda. Agora, se eu apertar novamente, aí ele vai executar. Então, percebo que o cursor começou a piscar, porque ele está esperando algum tipo de entrada do usuário, tá? Eu vou colocar 100, para ficar mais fácil nossos cálculos, tá? Então, a gente sabe que se o desconto é de 9% aí, né? A gente vai ter que ficar aí com um valor de 91, não é isso? Acho que sim. Quando eu dou um Enter, ele já pula, ó. Aqui é comentário, ele já pula para a minha próxima linha de comando válida. Então, 15 não tem nada, ele desconsidera também, ele pula direto. E aí ele vem aqui fazer o cálculo, tá? Então, o valor do produto. Ah, e olha só, quando eu digitei o Enter, o que aconteceu aqui, ó, com a variável valor do produto, ó? Ela foi modificada aqui, ó. Já tem o valor 100 aqui dentro, tá? Então, aqui na área de variáveis já ficou o valor 100. Vou andar mais um pouquinho, ele vai fazer a minha conta, tá? E vai mostrar essa conta, tá? Então, ele mostrou a conta e ele já vem para cá para fazer, para mostrar essa conta. Então, ó, o valor do produto com desconto, 91, certo? Então, ele faz a conta, já jogou aqui, tá? E aí, ele vem e mostra esse resultado para gente. Então, 91, tá? Tá certo? Tá. Por que que eu sei que tá certo? Porque eu já tinha feito a conta e eu sabia que o resultado ia ser esse daí. Então, eu consigo validar que o programa está resolvendo da forma correta, tá? Então, lembrem que toda vez que vocês forem testar um algoritmo, vocês têm que saber qual é o resultado, para vocês saberem se realmente vai dar certo, se está fazendo certo ou não. Então, vocês têm que colocar um valor de entrada que vocês consigam fazer esse cálculo de uma forma simples e que vocês tenham esse resultado, certo? Então,
Lembrando que se for um problema que tem restrições, você também tem que testar essas restrições. Então, você coloca de propósito, né, valores em que não as restrições não seriam atendidas, para que você realmente confirme que ele está fazendo da forma correta. Tá? Então, vou executar aqui, aí ele finaliza, tá? Então, passou aqui de fim de algoritmo, ó, fim da execução do programa, e aí o programa rodou belezinha, tá? Percebam que não existe problema, tá, gente? Se eu deixar aqui uma variável, declarar variável, e não utilizar, tá? Que foi o caso aqui, eu não utilizei. Tá? Não tem problema o que a gente fala de sintaxe, de semântica, não existe, tá? Então, a lógica do programa não vai estar tendo problema nenhum. O único problema é que você está desperdiçando recurso. Então, houve um espaço de memória aqui que foi alocado para essa variável e não foi utilizado. Então, o ideal é que essa variável, né, ela nem exista aqui, tá? Então, eu posso dar uma comentada aqui e retiro, tá? Lembrando que muita coisa aqui, gente, eu vou deixando comentado, porque eu vou conversando com vocês, e caso vocês venham assistir essa aula depois, para tirar alguma dúvida, vocês consigam visualizar, tá? Mas a programação em si, o comentário ele é muito bem-vindo, né? É até considerado uma boa prática de programação. Mas esses comentários vêm para explicar o que está sendo feito, tá? E não para a gente não precisar apagar alguma coisa, certo? Porque senão você começa a deixar códigos muito grandes, com muito lixo. Então, não é interessante. Então, o comentário é bom para você descrever o que é que está sendo executado. Então, por exemplo, eu podia colocar aqui, ó, calculando o valor com desconto. Então, um outro programador que abre esse algoritmo, ele vai vir aqui na linha 15, ele vai ver, ó, tá calculando o valor com desconto. Aí ele vai saber, ó, tá, isso aqui, esse cálculo aqui foi um desconto que estava sendo oferecido, certo? Então, isso aqui é interessante, tá? Isso aqui já não é interessante, certo? Então, quando alguma coisa realmente não faz parte do programa, você tem que deletar. E aproveitando aqui para mostrar aquele botãozinho que eu falei da indentação para vocês, então aqui, ó, do lado da impressora, então quando a gente aperta lá, ó, ele já dá um espaçamento, então ele fica visualmente, ele fica mais legível, fica mais nítido de entender o que está acontecendo, tá? Então, posso salvar aqui. Percebam que se eu coloco aqui, ó, o nome desse algoritmo, quando eu vou salvar, ó, ele já vem o nome aqui, ó, essa sugestão do nome aqui. Certo? Então, é legal também que você já tem menos trabalho aqui, tá? Vou colocar aqui. E... Tranquilo, não é isso? Bem simplesinho, o basicão. Então, só utilizando aí operadores dessa parte aritmética, atribuindo valor, escrita na tela e leitura do teclado, certo? Simplesinho, basicão, é isso que precisa. Vou partir, deixa eu ver a hora, 8 horas. Vou partir agora, gente, já passou 1 hora. Vou partir com vocês para a correção da nossa lista. Então, qual era a intenção aqui dessa lista? Já estão visualizando, gente, a lista? Por favor, dá um retorno em áudio. Já sim. Então, aqui a nossa lista, tá? Então, primeira coisa que eu pedi para vocês identificarem um tipo que cada valor se enquadra, certo? Então, fiz isso justamente para vocês já irem treinando, se adaptando a essa nomenclatura dos tipos, tá? Então, letra A aí, ó, menos 453. Apesar de ser um número negativo, ele é um número inteiro, tá? Então, aqui, ó, inteiro, tá? O zero também inteiro, tá? Coloquei ele inteiro porque ele não está 0.0, certo? Então, percebo que lá, quando mostrou lá no real, ele fica 0.0000, tá? Então, dessa forma que eu vou deixar inteiro só de praxe. Mas o zero aí, ele é inteiro, ele é real, né? Ele consegue caminhar aí por todos os espaços. Bom,
Tenho aqui a palavra falso. Agora, percebam que essa palavra falso, ela não tem aspas. Então, ela não é um texto. Então, se ela não é um texto, esse falso só pode ser um tipo lógico, tá? Vou botar um... Devia ter colocado uma fonte de outra cor, mas tudo bem. Na letra D, eu já tenho o uso da aspa, certo? Então, toda vez que eu utilizar aspas, é batata. Eu estou falando de um tipo caractere, tá? Então, ó, vou já aproveitar, ó, são números, aqui tem aspa, aqui tem aspa, até esse 345 aqui, ó, só pelo fato dele ter as aspas, ele não é tratado como número. Então, uma variável que tem esse valor aqui atribuído, você, por exemplo, não pode fazer uma divisão com essa variável, tá? Porque o tipo dela não permite uma divisão, porque ela aqui é do tipo caractere, tá? Então, apareceu as aspas, já era, é do tipo caractere, tá? Bom, letra E aqui, ó, 49,7. Então, o que eu falei para vocês do ponto, tá? Que não é separador de milhagem. Na realidade, ele separa a parte inteira da parte decimal, tá? Então, 49,7 aí vai ser um tipo real. Temos aqui o número 89,214, tá? Então, por mais que aparentemente você bateu o olho e você pensa que é 89.214, não é, tá? Justamente por causa do separador aqui, ó, que não é separador de milhagem. Então, é 89, né? 89 inteiros e 214. Na minha parte decimal aí, né? Centésimos aí. Bom, então aqui é o número real. Okay? Bom, temos aqui na letra G a palavra verdadeiro, só que essa palavra verdadeiro, ela não tem aspas. Então, ela não é um caractere. Se ela não é um caractere, o único tipo que pode ter a palavra falso ou verdadeiro vai ser o tipo lógico. E aqui, por último, na letra K, o número 124, que é um número inteiro. Claro que todo número inteiro, ele é englobado dentro dos reais, tá, gente? Então, assim, claro que o que eu coloquei de inteiro aqui também poderia ser real, tá? Mas, né, partindo da lógica que eu quero que vocês identifiquem todos os tipos que a gente vai trabalhar, por isso eu deixei aí inteiro, tá? Segunda questão. Tranquila aí na primeira, né? Acho que a grande maioria não teve problemas em fazer essa identificação, tá? Então, o macetezinho é justamente esse, das aspas para os caracteres. Apareceu aspas, é caractere. Apareceu pontinho, é número real, tá? Que é um separador aí da parte inteira, né? Da parte fracionária aí. Bom, questão número 2. Assinale com X os identificadores válidos. Então, nós temos lá nossas regrinhas dos identificadores. Então, o que, é que eu posso ter no meu identificador? Eu posso ter nome, eu posso ter letra, posso ter número e posso ter o caractere underline, certo? Então, o único caractere especial permitido é o underline, tá? Bom, e início da palavra, o que é que eu posso começar aí, esses identificadores? Eu posso começar com letra, posso começar com underline. Eu posso começar com número? Alguém sabe me dizer se eu posso começar um identificador com número? Posso ficar esperando? Alguém dá a resposta de algo? Não. Então, o número ele é permitido, mas ele não é permitido na primeira parte aí do identificador, tá? Então, vamos lá. Então, basicamente, são essas nossas regras. Então, aqui eu tenho a palavra nome, tá? Com N maiúsculo, tá? Isso aqui não interfere em nada. Então, é um identificador válido, sim. Então, eu posso ter maiúsculo, posso ter minúsculo, isso não é problema. Sendo um caractere, né? Uma letra, não é problema nenhum, tá? Temos aqui, ó, underline, ano. Então, underline também pode ser utilizado no início, né, dos nossos identificadores. Então, sem problema.
Na letra C, eu já tenho aqui um arroba, então eu tenho um caractere especial sendo utilizado, que é diferente do underline. Então, esse daqui não é válido, tá? Então, eu não posso escrever ano dessa forma. Okay? Assim como o real aqui na letra D, também tem o cifrão aqui, que é um outro caractere especial. Então, também não é permitido um cifrão aí, como caractere especial. Tem muitas linguagens que permitem, tá? Mas o Portugal em si, não. Então, cada linguagem vai ter uma regra de identificadores, tá? Então, o que vocês estão aprendendo com o pseudocódigo aqui no Portugal é uma base lógica, tá? Essa parte aí de sintaxe propriamente dito vai variar de uma linguagem para outra, tá? Então, a sintaxe é justamente os comandos, tá, gente? As regras aí para dar os comandos, certo? Semântica é quando eu estou falando da parte lógica. E sintaxe quando eu estou falando da escrita, né, das regras aí para essa linguagem, tá? Então, real, cifrão aqui não posso. Tenho aqui nome, underline, usuário, tá? Então, esse daqui também é um caractere válido, porque eu tenho duas palavras aqui, mas elas não estão separadas, elas estão unidas com o underline. Então, tudo ok também, posso usar dessa forma. Letra F, eu começo aqui com número, tá? 2019, underline ano. Então, esse daqui não está válido. Enquanto que a letra G, se eu inverter ano e 2019, aí sim eu tenho um caractere válido, tá? Então, a F não é válida, mas a G, ele consegue sim ser válido. Outro caractere especial, então, não está valendo aqui o hashtag endereço, então vamos deixar os hashtags e os arrobinhas lá para as nossas redes sociais, porque no Portugal a gente não vai conseguir fazer essa utilização, tá? E por último aqui, ó, a minha letra I, eu tenho end, né? Espaço final, tá? Então, esse daqui também não é o identificador válido, tá? Ele vai dar um erro se você colocar esse nome aqui para um identificador, porque para ele você vai estar querendo definir dois identificadores e esqueceu de fazer uma separação entre eles com a vírgula, tá? Então, ele não vai passar isso aqui, ele vai dar erro aqui. Nesse caso aqui. Se vocês quiserem, depois vocês podem até copiar aqui e ir lá no visual e tentar declarar a variável dessa forma, né? Então, você consegue declarar, mas na hora que você coloca para rodar, ele vai gerar um erro para vocês, tá? Bom, a terceira questão, no momento eu vou segurar ela, tá? Então, a correção já tá ali no Jamboard. Mas eu vou segurar ela um pouquinho e vou corrigir ela antes da gente começar as estruturas condicionais, tá? Para a gente já ir com um refrescozinho aí nessa história, tá? Tem alguns aqui que é só matemática. Então, aqui, a letra A é só expressão aritmética, B aritmética, C aritmética, D aritmética. Tá? A partir da E, a gente já entra com relacionais e lógicos. Tá? Então, a partir da letra E, não é interessante para a gente fazer isso aqui agora. Tá? Então, aqui, com esses aqui da letra A até a letra D, o que é que vocês têm que visualizar? As precedências. Tá? Então, vocês têm que trabalhar diretamente em cima das precedências. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma potência, uma subtração e duas multiplicações, tá? Então, a precedência nesse caso é resolver a potência. Então, a primeira coisa a ser feita aqui é o b elevado ao quadrado. Então, 5 ao quadrado. Então, 25, tá? Menos 4 vezes AC, certo? Então, no que sobrou aqui, a nossa precedência vai para as multiplicações, tá? Então, vai poder fazer aqui a multiplicação do 4 vezes A, depois a multiplicação desse resultado multiplicado por C, tá? Então, ele, em geral, ele vai seguir da esquerda para a direita. E depois ele vai fazer a subtração dos 25 aqui, tá? Então, menos 4 vezes 8, 4 vezes 32, menos 32, né? Menos com menos vai virar mais, não é isso? 53, é verdade, 153, tá?
Letra B aí, vou deixar o daqui, que aí já facilita a minha vida também aqui, para não estar fazendo conta aqui na cabeça, né? Nesse momento. Então, ó, o R aqui, ó, A mod D dividido por 5, tá? Então, divisãozinha aí, tradicional, tá? Nem é divisão inteira. Então, o valor de A é 8, certo? Mod 2 barra 5. Então, ele vai seguir a ordem que aparece, tá? Por quê? Porque a precedência é a mesma, tá? Então, eles estão no mesmo nível de precedência. Tanto o mod, que é o resto da divisão, quanto a divisão propriamente dita, tá? Então, 8 mod 2. Então, qual é o resto da divisão de 8 por 2? Então, 8 por 2, a divisão dá 4 e sobra de resto 0. Então, aqui é o 0. Tá? 0 dividido por 5 vai dar 0 aí. Certo? Letra C. Tá? Eu tenho A mod D, coloquei parênteses agora. Teve alguma diferença em relação esse com esse? Não. Tá? Por quê? Por causa da precedência que é a mesma. Tá? Então, eu não mudei nada aí nessa resolução no final das contas. E a letra D aí, tá? Que eu tenho aqui um parênteses, tá? Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer essa primeira multiplicação aqui, ó, de A vezes B. Depois eu sigo o caminho aí, resolvo o de 10 vezes 4, tá? 10 vezes menos 4, né? E aí, depois eu vou resolver a subtração de 40 menos o número menos 40, né? Que vai dar aí 80. Certo? Então, essa daí são a parte, os cálculos matemáticos da terceira questão. Tudo bem? Esses daqui eu vou segurar um pouquinho, tá? Tanto que eu não vou nem compartilhar com vocês ainda esse de onboard aqui, certo? Para que a gente possa depois trabalhar isso aí, tá? Então, vamos lá. Seguindo o bonde, tá? Seguindo o nosso bonde aí, nós temos a quarta questão, certo? Então, a quarta questão, eu peço aí para vocês fazerem um algoritmo, tanto em fluxograma quanto em pseudocódigo, que lê 4 números informados pelo usuário e que depois imprime a média aritmética e a média ponderada, sabendo-se que os pesos são respectivamente 1, 2, 4 e 3. Então, eu quero o cálculo de duas médias, a aritmética e a ponderada. A média aritmética, a gente sabe que a gente soma tudo e divide pela quantidade, né? Então, vai dividir por 4. E a média ponderada, a gente tem aqui a questão dos pesos influenciando, tá? Então, cada valor vai ser multiplicado pelo seu peso, né? E soma, né, todos eles e divide pela soma dos pesos, tá? Que no caso aqui vai dar o valor 10. Então, aqui eu vou dizer aqui que o nome dela é questão 4 da lista 2, tá? Que é 4L2. Bom, fluxograma, né? Então, basicamente, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui o início, tá? Então, a bolinha, ele direciona que eu estou iniciando o meu fluxograma. E aí eu tenho uma setinha, né? Que vai dizer qual é o caminho que eu estou percorrendo, tá? Então, o que é que ele fala para mim? Que ele vai receber 4 valores, tá? Então, eu tenho aí quatro números, tá? Que vão ser recebidos aí. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou botar aqui, ó, que eu estou recebendo número 1, número 2, número 3. Facilita para vocês quando vocês começam a utilizar já uma nomenclatura daqueles identificadores, tá? Meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus. A gente dá para entender, né? Então, ó, esse triângulo assim meio deitadinho é entrada de dados, tá? Então, recebi 4 números. A partir de eu ter recebido esses 4 números, o que é que eu posso fazer aqui, tá? Então, eu posso aqui, ó, fazer o cálculo da minha média, tá? Da minha média aritmética, por exemplo, tá? Então, minha média aqui vai ser N1 mais N2. Eu não sei como é que aquele pessoal do Kim Academy já
já é tão prático nesse negócio. Socorro. N3 mais N4. Minha aula é assim, viu, gente? Dá para se divertir. Vocês podem colocar uma fração tradicional matemática, vai passar o traço aqui e colocar 4 embaixo. Mas aí já para vocês irem trabalhando a questão da precedência, esse tipo de coisa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, um parêntese, para forçar que a soma seja feita antes da divisão, tá? E aí aqui, ó, eu vou fazer uma divisão por 4, que é a quantidade aí de números, né? De valores que estão sendo trabalhados, tá? Então, fazendo agora um processamento. Pronto, um processamento aí. N1 mais N2 mais N3 mais N4. O N1 ficou parecendo a minha cara, mas tá bom. Então, esse aqui é o meu cálculo da média aritmética, tá? Além da média aritmética, eu tenho que fazer a média ponderada, tá? Então, para fazer uma média ponderada, eu preciso aqui, ó. Vou colocar aqui outra variávelzinha, tá? MP, no caso aqui, que é a média ponderada. A média ponderada vai ser N1 multiplicado pelo primeiro peso. O primeiro peso lá tem valor 1, tá? Então, N1 vezes 1, mais N2. Ui, socorro. Então, Ctrl Z. N2 vezes 2, se eu não me engano. Deixa eu só ter certeza aqui. Veja aqui. Como é que tá? 2, 3, 4. Ou 2, 4, 3. Tá, pronto. Então, 2 mais N3 vezes 4 mais... Vou botar aqui embaixo só um pouquinho. Ficou pequeno o meu espaço. N4 vezes 3. Tudo isso precisa ser dividido pela soma dos pesos. Então, 1 mais 2 mais 4 mais 3. Vou só fazer aqui uma correção aqui, porque ficou muito estranho isso aqui. Tá? Então, tudo isso tem que dividir pela soma dos pesos, que vai ser 10, tá? Só que se eu deixar dessa forma aqui, ele não vai resolver corretamente, porque ele vai primeiro dividir essa parte aqui, ó, N4 vezes 3 por 10, e depois vai ser somando com o resto, tá? Então, primeiro eu tenho que resolver a parte do numerador toda, então é isso aqui, tá? Então, eu preciso botar esse parênteses aqui, certo? Então, esse aqui também é um processamento, tá? Essa mesinha, ela é pequenininha. Então, processamento. E aí, depois que eu faço esse processamento, eu vou imprimir M e vou imprimir também, ó, MP, tá? Então, e logo em seguida eu tenho aqui, ó, vou finalizar o meu fluxograma. Pronto. E, ó, para conseguir resolver essa questão, eu preciso receber os números. A partir do momento que eu recebo esses 4 números, eu posso fazer o cálculo aí, ó, de minha média aritmética. Depois eu estou fazendo o cálculo da minha média ponderada. E depois eu estou mostrando o resultado, tá? E finalizo o meu algoritmo. Vamos lá no visual para a gente colocar, tá? Então, eu identifiquei que eu precisava lá, eu coloquei 4 números. Então, N1, N2, N3 e N4, tá? Então, vou colocar aqui como inteiros, tá? Então, 4 números inteiros aí eu tenho lá. Eu preciso fazer o cálculo da minha média, que eu deixei só M, tá? Mas o ideal é que o nome das variáveis, quanto mais elas demonstrarem o que elas estão armazenando, melhor, tá? Então, muitas vezes o pessoal coloca A, B, C, D, bota o alfabeto todo. Então, é ruim porque a gente não...
quando a gente bate o olho, a gente ainda não tem aquela visão do que é que vocês estão fazendo, tá? Então, quando a gente tem uma variável que o nome já indica qual é o seu conteúdo, facilita bastante, tá? Então, média P aí, tá? De média ponderada, as duas vão ser do tipo real. Tá? Então, média é uma grandeza real aí. Bom, preciso de mais alguma coisa? Não, né? Foram as únicas variáveis que eu coloquei. Se esses pesos fossem variáveis, gente, eu ia ter que definir P1, P2, P3 e P4, tá? Todos os 4 pesos. Mas como ele já determinou, né, de forma fixa aqui quais são os pesos, tá? Por isso eu não criei variáveis aqui para eles, tá? Então, a primeira coisinha que eu vou fazer, eu preciso pedir para o usuário, né, digitar aí, ó, digite 4 números inteiros. Então, é importante que vocês sempre se comuniquem com o usuário de forma que vocês sejam o mais claro possível, tá? Então, aqui, ó, eu preciso que eles coloquem números inteiros. Se eles não colocarem números inteiros, colocarem números reais, vai dar problema aqui para mim. Então, eu já especifico aqui que são inteiros. Cris, mas e se mesmo assim eles digitarem algo real? Bom, aí vai dar um problema, vai dar um erro, tá? Mas no Portugal a gente não consegue fazer esse tratamento, certo? Mas quando a gente estiver lá trabalhando em Java, na realidade, mais quando a gente estiver trabalhando lá em POO, em Paradigma Orientado a Objeto, a gente vai estudar o que a gente chama de tratamento de exceção, tá? E aí a gente consegue prever alguns problemas, né, em relação a essas entradas, e aí a gente consegue fazer tratar isso aí. Então, a gente armazena o log do erro que foi realizado, né, o que foi que aconteceu, e a gente pode tratar para o programa não parar e seguir, ou apenas, né, informar o usuário de uma forma clara o que foi que aconteceu. Porque muitas vezes você está lá com um problema, com algum programa, de repente dá um problema, entra uma mensagem que você não consegue entender nada, não é que cria um monte de letra, um monte de número, a pessoa fica sem entender o que foi que fez de errado, né? E aí ela tem que fechar o programa, né? O programa vai ser fechado, e aí vocês precisam voltar, né? Reiniciar o programa, começar tudo de novo. Mas como muitas vezes a pessoa não explicou, né? O programa não explica para você o que você fez de errado, pode ser que você repita o que você fez de errado. Então, assim, esse tratamento a gente vai ver lá em Paradigma Orientado a Objeto, tá? Então, como a gente faz esse tipo de tratamento. Então, agora, nessa disciplina, a gente parte do ponto que quando a gente pede para o usuário digitar um número inteiro, ele realmente vai digitar um número inteiro, tá? Então, essa é a nossa premissa aqui nessa disciplina, certo? Bom, então, pedir para o usuário digitar 4 números. Então, se eu pedir 4 números, eu preciso armazenar esses 4 números que serão digitados, tá? Então, eu preciso fazer uma leitura do teclado, e aí eu preciso armazenar essas 4 variáveis. Cris, mas até agora você só me mostrou como é que a gente armazena uma variável por vez. Então, eu tinha pensado em pedir assim, ó, digite o primeiro número, fazia a leitura, digite o segundo número, fazia a leitura. Tá errado? Não, tá certo também, tá? Vocês podem fazer isso. Mas eu aqui terminei diminuindo um pouquinho, diminuo um pouquinho o trabalho, né? O código, e também já utilizo aqui para poder mostrar para vocês que vocês têm essa outra opção, tá? Então, o que vocês podem fazer? Da mesma forma que vocês fizeram lá nas variáveis, quando você tem várias variáveis de um mesmo tipo, que a gente separa por vírgula, a mesma coisa a gente pode fazer no layer, tá? Então, eu posso colocar aqui N1, N2, N3 e N4. Tá? Então, isso quer dizer que ele vai esperar que digite um número. Quando ele digita Enter, tá? Ele sabe que finalizou o primeiro número. Ele vai esperar o segundo número. Você digita Enter, ele sabe que você acabou, vai para o terceiro número e assim vai. Todos 4, tá? Até que você digite os 4 números. Importantíssimo. A mesma ordem que você pedir para ele, aqui no Escreva, você tem que colocar no Leia. Então, por exemplo, se eu estivesse pedindo comprimento e largura, né, eu não poderia pedir em cima comprimento e largura e aqui no Leia colocar largura e comprimento, tá? Eu ia inverter os valores, tá?
Claro que, se for uma conta que não interfere, não ia dar problema, mas pode ser que você precise dessa informação mais à frente. E aí você está com ela invertida, tá? Então, tem que ter muita atenção nesse tipo de coisa quando vocês forem pedir mais de uma variável ao mesmo tempo, tá? Então, lá no nosso fluxograma, a gente fez a leitura, né? Recebeu esses números, tá? A partir daí, eu calculei a média. Então, a média é igual a N1 mais N2 mais N3 mais N4, tudo isso dividido por 4, que é a quantidade de números aí que estão sendo somados. Diante da precedência, né, eu preciso colocar os parênteses, senão ele vai dividir em 4 por 4 e depois vai sair somando com os demais, tá? E isso eu não quero que aconteça. Então, esse é o formato aqui que eu preciso para poder chegar no resultado correto, tá? E aqui, minha média ponderada, que vai ser N1, né, vezes 1, ou nem precisava, podia deixar só N1, tá? Mais N2 vezes 2, mais N3 vezes 4, mais N4 vezes 3. Certo? Professora, Oi, pode falar. na média ponderada aí, eu não coloquei tantos parênteses assim, não. Eu fiz que nem na aritmética. Tem algum Não, problema? não vai ter problema não, porque como ele faz, quer dizer, como na aritmética, como assim? Tipo, eu só coloquei os dois últimos, o primeiro parêntese e o último. Não Esse daqui, coloquei né? Esse daqui, isso, esse daqui. Não, não tem isso. problema não. Eu coloco por uma questão de visibilidade porque eu estou explicando a fórmula, tá? Mas não dá problema por quê? Porque ele resolve primeiro as multiplicações, né? Para depois entrar com as somas. Então, não tem problema nenhum, tá? Então, pode ser N1 vezes 1, mais N2 vezes 2, mais N3 vezes 4, mais N4 vezes 3. Tudo isso entre um parêntese só, né? Abre e fecha o parêntese, dividido aí por 10. Tranquilinho. Pronto. Então, fiz os cálculos, tá? Então, fiz os cálculos, eu posso agora mostrar o resultado desses cálculos. Então, eu vou usar de novo um escreva, tá? Ou escreval. E vou dizer que a média aritmética foi aí o que tem na minha variável média. E vou usar aí, tá? Eu, particularmente, prefiro colocar cada saída numa linha, tá, gente? Mas isso não quer dizer que vocês têm que fazer da mesma forma, tá? Então, vocês poderiam ter colocado média aritmética tal e média ponderada tal, tranquilamente. Não ia ter problema. Mas é que cada um termina tendo suas manias. Tá? Então, basicamente aí, a codificação fica dessa forma, tá? Tá? Então, se eu mandar rodar aqui, ó, então, beleza, passou direitinho, então esses identificadores aqui foram válidos, tá? Então, se algum desses aqui não estivesse no formato correto, ele já não deixava passar aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu dar um ESC para sair. Se eu tivesse colocado aqui 1N1, tá? Olha lá, ó, sintaxe incorreta, certo? Na linha 9, ok? Então, a gente já sabe que deu problema aí, tá? Então, quando eu estou trabalhando no presencial, geralmente eu não uso a ferramenta justamente por isso, tá? Porque muitas vezes a ferramenta ela facilita muito, ela já diz para você qual é o ponto que você está errado, tá? Ela praticamente diz tudo que você precisa saber do que foi que você errou, se for sintaxe, tá? Então, se for alguma coisa das regras da linguagem, tá? Mas a semântica não, que é a parte lógica. Então, a parte lógica você só descobre que tem algum erro quando você realmente executa e faz os testes, tá? Então, rodando novamente, já tudo corretinho de novo. Então, digita aí os 4 números. Então, vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Vamos facilitar a nossa vida, né?
Então, a média aritmética deu 2,5. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 10, tá? 10 dividido por 4, 2,5, tá? Certinho, tá? Esse daqui, a média ponderada, ela teria que ficar 1 mais 4, né? Que é 2 vezes 2, 4. Mais 12, né? Então, aqui já ia 16, 17. Mais N4, que é 4 vezes 3, mais 12 novamente, tá? Então, 12 com 12, 24. 24 mais 4, 28. Mais 1, 29. 29 dividido por 10 dá 2,9. Então, certinho, a nossa fórmula está funcionando do jeito correto, tá? Então, ó, percebam que, para que ele saia assim, numa formatação legal, a gente precisa ainda se preocupar com alguns espaçamentos, algumas coisas assim, para ficar interessante, tá? Há alguma dúvida, galera, em relação a essa questão? Vou indentar aqui, ó, já dou um espacinho, já fica mais fácil também, já fica mais legível. Pessoal que teve dificuldade para fazer, deixa eu voltar aí. Pessoal que teve dificuldade para fazer, certo? Conseguiu entender agora direitinho como é que foi a organização? Porque só 9 entregaram, né? 9 ou 10. Acho que teve alguém que entregou já agora, mais tarde, ó, 11. Tá? Então, 11 aqui, ó, entregaram. Beleza. Mas, mesmo assim, ainda temos 11 não, temos 10 aqui na turma que provavelmente não fizeram, tá? Então, tudo beleza? Entendido? Nosso tempo já está estouradinho. Bom, deixa eu voltar aqui. Deixa eu parar minha apresentação. Pronto. Bom, gente, então, ó, mostrei a quarta. Não vou mostrar a quinta agora, porque o tempo está estourado já. Tá? 8h40. Então, já foi o que podia. Mas eu vou gravar o vídeo da correção. Vou postar sim, viu, Vinícius? Agora mesmo, assim que terminar a aula, eu já vou fazer aqui, né? E já posto para vocês. Para quem fez, já tem um feedback. Agora, quem não conseguiu fazer ainda, tá? Tenta fazer, depois dessas explicações, depois de ter visto eu fazendo, tenta fazer para que, antes de dar uma olhada na correção, tá? Então, dá tempo tranquilamente de vocês fazerem e depois dar uma olhadinha nessa correção. Beleza? Temos o que mesmo? Temos uma lista 3 aí, tá? Com, se eu não me engano, são 5 questões, tá? Para vocês irem justamente pegando aí os traquejos com a ferramenta, tá? Sim, e a questão do fluxograma, eu vi que vocês ainda estão tendo alguma dificuldade no fluxograma, tá? Então, pensem sempre que o fluxograma, ele é um caminho único, tá? E esse caminho único, ele só vai bifurcar quando a gente precisa tomar uma decisão. Então, só quando a gente encontra aquele losango, né, que aí a gente tem que tomar uma decisão se sim ou se não, se verdadeiro ou se falso, para seguir o caminho, tá? Então, ele sempre vai seguir um caminho único. Viu? Eu esqueci agora o que eu ia falar direitinho. Me perdi aqui nos meus pensamentos. Tá, mas aí estamos com a terceira lista já, tá? Já tá lá para vocês. Então, já tá aqui a lista, tá? Então, são realmente 5 questões. Então, eu preciso que vocês tentem fazer essa atividade, tá? Tem que ter, Kelvin, tem que, essa parte também tem que cair, ué. Essa parte é interessante, que entra aí uns valores pi, né, para a gente poder trabalhar às vezes. Esse daí não, esse daí tá fichinha. Coloquei questões bem diversificadas, assim, tá? Para vocês trabalharem, mas todas só nessa pegada de expressões aritméticas, tá? Então, não cobrei fluxograma, mas porque a ideia do fluxograma não é que eu fique cobrando o fluxograma para vocês.
é que vocês usem o fluxograma quando vocês tiverem dificuldade de entender como a solução vai acontecer, tá? Então, vocês façam o fluxograma quando vocês estiverem com essa dificuldade de saber o que é que vai acontecer, tá? Cris, isso aí, eu já vi. Negócio fácil. Não vou nem fazer. Tá? Tem que fazer, tá? Até quem já conhece, faça, tá? Porque vocês têm que relembrar algumas coisinhas, tem um detalhe ou outro. Então, é interessante que vocês façam aí essas questões, tá? Então, quem não conseguiu fazer a última da outra lista, já sabe, tenta fazer agora e depois dá uma olhadinha no vídeo da correção, que eu vou fazer o vídeo da correção agora, já que a gente não conseguiu. Fica aí essa lista de exercícios já. Vou jogar lá no CLES ainda também, que eu não no CIGA, que eu não joguei ainda no CIGA. E aí, esse final de semana, eu dou um feedback para vocês em relação a essas atividades que vocês já mandaram, tá? Então, uma coisa ou outra que eu vi, assim, mais diferentona, aí eu comento eu coloco nos comentários lá. Tanto no CIGA, dá para fazer os comentários, teve os meninos que mandaram pelo CIGA. E pelo CLES também, eu posto os comentários já vai para vocês, tá? Então, tranquilinho, tranquilinho. Kelvis, no CIGA já tem um planejamento, viu? Dá uma olhadinha lá no principal. Eu estava esperando só um retorno do colegiado, da coordenação, né? Para a gente poder liberar o planejamento. Só que o planejamento, da turma de vocês, o planejamento ainda tá tranquilo. Foi a outra turma que, com o falecimento do professor Ademir, a gente não deu aula na sexta, né? Então, o planejamento deles já vai ter que ser alterado novamente. Mas o de vocês está seguindo, né? Tranquilo, não tem grandes entraves, não. Então, por favor, façam atividade, tá bom? Então, uma boa noite para vocês, um bom fim de semana. Organizem o tempo de vocês. Lembrem que se vocês estivessem indo presencial para o IFES, vocês estariam até as 22 horas com a gente, tá? Então, dá uma relaxadinha, só uns 10 minutinhos, senta, tenta fazer, porque senão as atividades começam a embolar, porque são muitas disciplinas, tá? Então, começa a embolar o meio de campo aí, e eu vejo gente ficar doidinha aí, tá? Então, não deixa embolar, não. Tá? Então, minha dica para não embolar é justamente essa. Então, vocês estariam até as 22 horas, pelo menos, com a gente lá no IFES. Então, mesmo que vocês não fiquem até as 22 horas, mais umas 9h30, pelo menos, há mais uma horinha de estudo aí, para poder vocês não embolarem muito das coisas por lá. Tá? Também estou, viu, Kelvis? Saudades do presencial. Ai, ai. Então, ó, beijinho, boa noite. Precisando, o grupo está disponível, estou lá disponível, pode mandar tanto no privado quanto no grupo, tá? Então, beijos e até mais.